Boa noite a todos. Boa noite não, né? Pode ser que o pessoal veja a qualquer hora. Então não é boa noite. Olá, bem-vindo a todos que estiverem assistindo. Hoje eu estou aqui para conversar um pouco sobre literatura, sobre Lobato também. Eu tenho uma convidada mais que especial, que é a professora Ana Boechat. A professora Ana Boechat, ela é uma estudiosa de literatura, ela é contista, ela é membro da Academia Taubatiana de Letras, e ela desenvolve um projeto incrível, né, junto com outros tantos professores, que é o Ler é Fundamental. Esse é um projeto que já tem algum tempo de estrada, está no Instagram, para quem quiser acompanhar. Eu vou colocar a arroba deles para vocês acompanharem. E além disso, eles desenvolveram no ano passado um projeto incrível que culminou na publicação de um livro. E por meio desse livro, eles lançaram algumas centenas de novos escritores aqui em Taubaté. Então, professora Ana, bem-vinda, muito obrigado por nos atender, obrigado por participar com a gente dessa Semana Monteiro Lobato. E, por favor, explica pra gente, por favor, o que é o ler é fundamental. Bom, o Ler é Fundamental, né? É um projeto que nasceu da necessidade de sair para além do muro da escola, né? A gente tem a oportunidade, o privilégio de ter uma escola onde as crianças têm um ensino aprofundado, né? E a ideia era, o meu questionamento era, e quem está do lado de fora, né? Aproveitando a ideia de que os jovens, adolescentes e as crianças, elas utilizam a internet, utilizam ela com frequência, né? Então, o grande problema é, se a internet é utilizada com frequência por eles, né, e eles já dominam esse espaço, e a gente começa a criticar, olha, o que tem na internet é ruim, olha como é que está essa juventude, e por que a gente também não entra nesse espaço para oferecer um bom conteúdo para esses jovens e adolescentes, né? Então, o primeiro passo seria sair dos muros da escola, né? Como a gente tinha uma formação de educação vicentina, e a gente começou a pensar na questão de uma educação que fosse um projeto de educação libertadora, em que todos pudessem ter acesso. Então, na verdade, eu tenho a minha Fabiana Fazini, que é uma grande parceira nesse projeto, que ela sonha junto comigo, e a gente vai para longe, né? A ideia era que, através da internet, a gente começasse a mostrar a importância da leitura, e transformar leitores, futuros, não só apenas escritores, mas leitores conscientes, leitores que comecem a entender que a leitura é a leitura de imagem, é a leitura de mundo, é a leitura que ela envolve todos os aspectos, né? Não é só pegar e codificar uma palavra, mas entender que a palavra ela tem diversas significações em diversos momentos, tem o poder de quem fala, né, de quem está dizendo. Então isso foi para mim, extremamente motivador na minha profissão, né, como ser professora, e saber que eles estão ávidos, estão querendo mesmo. Acho que o jovem precisa, tem sede Qual é o disso. impacto que a literatura tem tido? A gente está num mundo muito belicoso ultimamente, né, em que, para quem gosta de ler, sabe que o livro e a leitura eles podem ser entendidos como uma tábua de salvação. Né? Não sei se é exagero dizer isso. Ou um perigo, dependendo da literatura que é feita. Né? Como que vocês estão lidando com essa novidade toda, em que a gente tem um ambiente negacionista, ao mesmo tempo que a gente tem clássicos de literatura que estão sendo esquecidos, e a gente tem uma nova literatura que já nem é tão nova assim, mas está cada vez mais em evidência, que a gente tem desde uma J.K. Rowling
até a literatura marginal que está entrando dentro da escola, a literatura feita nas periferias, especialmente dos grandes centros. Saber que, primeiro, a literatura é fruto do homem do seu tempo. Segundo ponto, que o próprio estudo de literatura discute, né? Existe discussão interna de literatura, do que aquilo que é literário, aquilo que não é literário. Mas o importante é a gente entender hoje, como processo de escola, como processo pedagógico, que a literatura ela é necessária, é porque o aluno precisa ser leitor. Um leitor voraz, um leitor de mundo. Não importa se ele está lendo quadrinho. Eu comecei com quadrinho. Então, se ele está lendo quadrinho, se ele está lendo um outdoor, se ele está lendo a caixa de leite, se ele começa a ler e a não só ler para codificar, a entender que aquelas informações da caixa de leite são importantes, porque o que tem dentro daquela caixa tem alguma coisa ali, se ele tem algum produto químico. Então, é esse leitor que não lê só por ler, ele começa a questionar a caixa de leite. Uhum. Eu dei assim exemplo mínimo das coisas que a gente fazia quando criança, que é ler tudo, todas as coisas, a gente passa a placa, lê a placa, né? Então, essa fonte da literatura de ser um processo de formação de leitores. Tá? Isso agora vamos começar do Fundamental 1. Né? A criança que não sabe ler. Alguém uma vez me perguntou, professora, a criança que, enquanto coordenação diária, que eu também sou coordenadora diária de linguagens e códigos. Professora, alguém que não sabe ler, como é que vai dar um livro? Né, aí eu vou começar lá, né, a leitura de mundo precede a leitura que a gente tem. Então, a criança lê imagem, ela lê o rosto da mãe com carinho. Ela lê a carícia que a mãe faz enquanto ela amamenta. Uhum. Ler é gestual também, porque existe a linguagem não verbal. Então, a criança, no fundinho, ou a criança mesmo, o bebê que ganhou aquele livrinho borrachado, né, que segura aquele livro, que vai manusear aquele livro de borracha, né? Aquela criança que foi exposta ao livro, a criança que começa a perceber que o livro tem uma história para contar, que ela, a partir daquela imagem ela vai imaginar uma história, que a criança vê aquela imagem, ela tem a sua própria história, então ela vai ser o seu próprio escritor naquele momento, a imagem, ela será o escritor daquela imagem, sabe? Isso é sensacional e fantástico. A palavra é mágica, né? Quando você fala assim, a palavra, olha, a palavra esgoto é fedorento. Qual é a palavra que pode ser cheirosa? Flor pode ser, rosa pode ser uma palavra. Então você brincar, o lúdico, mostrar que palavras não é só para você ler. A palavra ela tem profundidade. Né? Então, assim, a criança desde pequena, ela tem contato, né, com a literatura, ou seja, com a leitura de livros, com o mundo do ilusão, do fantástico, do lúdico que a literatura propõe. A arte literária, ela sai daquela casinha, daquele caixote do natural. No mundo literário, é possível um elefante roxo voar. No mundo da literatura, eu saio do óbvio. Eu saio da caixa formatada. Eu sempre, quando eu falo no Fundamental 2, né, quando eu vou entrar e falar, eu falo do Júlio Verne, eu falo assim, gente, 20 mil léguas submarinas, não existia submarino. É a partir da literatura que os primeiros submarinos vão ser feitos. Então ele imaginou aquilo. Então, ele saiu da caixinha quadrada do óbvio. A literatura é capaz de nos tirar da realidade fixa e nos propõe novos mundos, novas formas de pensar. Essa é a capacidade da literatura. Mas ninguém nasce gostando de literatura. Isso é um processo que a gente tem que começar, mas começa da gente gostando disso. Porque eu não posso fazer as pessoas gostarem daquilo que eu ainda não fui apresentada de maneira fantástica que é. Agora você falou de autores, a diferença de autores literários, Machado, Lobato e outros. Eu
tenho a vertente de que todo livro, todo autor tem algo para dizer e é uma capacidade de você ir para o mundo do fantástico. Harry Potter, a criança começa a imaginar uma série de fantasias importantes, porque hoje a lógica parte, o conhecimento, o novo, a ciência, parte da imaginação. Parte daquilo que não é real. Então não é só uma brincadeira, né? Usar o não real. Bom, o outro ponto é falar sobre a literatura de clássica, né? Olha, eu leio Monteiro, eu leio Machado. São importantes leituras, mas elas precisam, toda leitura, pelo professor na sala de aula, precisa ser instrumentalizada. Precisa ser apresentada de forma adequada. Não apenas, lê, faz um resumo. Lê, olha, faz isso. É preciso entender que nem toda leitura é prazerosa. É verdade. Nem toda leitura eu vou ler, olha, Machado de Assis eu vou ler a primeira vez, eu não vou gostar. Mas se eu começar a dizer assim, olha, ele tá de sacanagem, ele tá brincando aí. Ele tá fazendo olha o que ele tá fazendo. Você percebeu que ele tá fazendo tal coisa? Então, se você for apresentado de outra forma, se você olhar com outro olhar, se você olhar o homem daquele tempo, se você apresentar outros elementos, aí você chegou aí na Monteiro Lobato para crianças, né? Também precisa ser instrumentalizado. Né? Ele precisa do papel do professor ou daquele que passa o livro para conversar com a criança, para discutir, porque a leitura não é só ler, é perguntar, e aí, o que você... Tem saci? Mas o que é um saci? Né? O que você acha sobre isso? Então, toda leitura para formar leitores, questionadores, precisa desse retorno, não apenas ler na escola. Esse é um grande problema. A leitura, assim, lê porque você vai fazer uma prova. Lê porque é preciso ler. É obrigatório ler. Lê e faz um trabalhinho. Lê e faz um desenho. Mas não tem profundidade nessa... Né? Isso é um grande perigo. Eu acho que os grandes... Pode ser. A literatura na escola, ela tem sido um desafio, porque ela é muito mais protocolar do que produtiva, ou seja, as pessoas são muito mais estimuladas a ler para cumprir currículo do que para se tornarem leitoras de verdade, é isso? Isso. A escola acaba colocando determinados livros ou leitura porque tem que colocar. Eu tenho que colocar 3 livros ali, eu tenho que colocar 4 livros, né? E aí você já faz uma formatação de algumas perguntas ou algo que fique dentro do protocolo, e por isso que a gente vai afastando o jovem daquela leitura, né? Porque ele se torna uma forma protocolar mesmo, principalmente no Fundamental 1 e 2. Né? No ensino médio já estão maiores, eles, né, vão fazendo para fazer um vestibular, eles encontram um porquê, né, ou um motivo. Mesmo assim, a grande maioria não lê, porque também tem essa ideia de, eu tenho que ler porque eu tenho que fazer essa prova do vestibular. Então acaba que a literatura, de um modo geral, brasileira se torna um protocolo. A literatura, e não uma forma... A leitura, então, ela não deve ser obrigatória. Ela tem que ser... Ela tem uma outra função também, né? Não, ela começa sendo obrigatória. Não acho que não tem que ser obrigatória. É que é diferente essa palavra obrigatória. Obrigatória no sentido, tem que dar livros para ler obrigatoriamente. Só que ela tem que ser instrumentalizada. Perfeito. Ela precisa ser trabalhada. Você, ao escolher livro, você tem que saber o livro que você está escolhendo, o que você quer com esse livro e o que você vai fazer questionar a partir desse livro. Então, é muito mais... É uma leitura obrigatória, mas é uma leitura que precisa ir em profundidade. Mas precisa do papel do professor para isso. E não só de um. Por exemplo, você pode fazer interdisciplinaridade. O professor de língua portuguesa com o professor de história. Vem cá, você está dando o quê? Iluminismo? O que a gente pode pegar de literatura que a gente possa comungar com aquilo que está dando? Então,
isso tem mais motivos para que seja um leitor proficiente, que a gente fala tanto dentro dos parâmetros curriculares, leitor proficiente, como a Lajolo fala muito. Para ser um leitor proficiente, eu preciso da instrumentalização do professor, mas principalmente o professor, quando pede uma obra, não é só ler a obra, ele tem que saber o que ele vai aprofundar naquilo ali. Professora, qual é o futuro da literatura brasileira, sobretudo? Bom, é importante a gente pensar que a literatura brasileira tem hoje grandes escritores, tá? E a contra-regra, né, ou seja, remando contra a maré do mercado do livro, que é uma maré terrível, né, que depende do mercado, né, que as editoras acabam publicando aqueles que já têm um nome, né? Então, mas a gente tem muita gente que usam agora plataformas como a Amazon, tá? Que colocam lá suas ideias, seus livros. Tem muitos jovens já na Amazon, né? Eu fui agora, por exemplo, fui na última Bienal aqui em São Paulo e havia uma mesa redonda conversando sobre os novos escritores, e é muito interessante perceber como os jovens estão se apropriando do recurso da Amazon também para colocar literatura fantástica, a questão, até a literatura vindo como uma voz das periferias, questões raciais, questões, todas as questões que estão eclodindo no momento, questões do feminicídio, elas estão vindo através da literatura. Tá? Muitos desenhistas, né, que agora são ilustradores, estão vindo com suas plataformas, com desenhos, com quadros, com HQs, e isso, a diferença é que eles, para entrarem no universo clássico, canônico, vai demorar muito, né? Todos os cânones da literatura, eles têm que passar por um processo um pouco, hoje no Brasil, sempre foi, né, que é a ideia de premiação, né, ou algo que esteja, por exemplo, o Chico Buarque acabou de receber um prêmio, né, o Nobel de Literatura, e ele não está na Academia Brasileira de Letras, né? Então, assim, a gente entender que o bom escritor nem sempre é um cânone, né, no sentido de estar dentro dos imortais, né? A própria Clarice Lispector não está dentro dos imortais da Academia de Letras. Então, assim, a gente entender que a gente tem uma visão estranha de escritor, como se ele fosse um deus, né, fora da realidade. E os escritores estão aí, estão nas ruas, estão distribuindo seus livros, estão pagando do seu próprio bolso, muito deles, e estão a todo vapor, e muitos. Então a gente não precisa de uma legitimação de uma instituição oficial para que aquele escritor seja um escritor reconhecido necessariamente. Não, porque ele tem sempre algo a dizer. O escritor ele sente necessidade de ser, independente se aqui alguém vai ler aquilo, né? É alguém que tem seus rabiscos no caderno, é alguém que tem vontade de expressar para o mundo algo que ele sente, né? É algo que vai surgindo. E tem muitos. A diferença é que a gente tem dificuldade, a gente começou dizendo sobre isso, no mercado de publicação, né? E todo esse formato. E principalmente para que esse livro seja, por exemplo, se eu vou querer ser uma escritora de literatura infanto-juvenil, né, para que esse livro circule em uma escola, tem o ISBN eu preciso também de estar dentro de um catálogo, de uma editora, e às vezes tem uma série de exigências que a gente sabe que são difíceis para todos, nem sempre entram em valor, a gente sabe de venda, né? Então é sempre difícil, mas eu sou otimista, porque eu vejo com todo essa dificuldade, as pessoas estão
estão fazendo do próprio bolso, estão colocando nas plataformas. Então, os escritores estão surgindo. Bom, essa sua fala ela vai de encontro com muito do que o Lobato dizia, né? Desculpa se eu estiver forçando a barra, mas o Lobato ele era um cara contrário a essas convenções e até brigava muito com as instituições, especialmente a academia, né? Ele foi rejeitado e depois rejeitou a academia, né? Ele chegou ele atingiu um status em que lhe deu esse privilégio de rejeitar a academia. Eu não sei quantas vezes isso aconteceu na nossa história, né? Mas é muito interessante. Mas isso era só um comentário. Bom, professor, eu agradeço demais a sua disposição, obrigado por nos atender. Isso aqui também é uma novidade para a gente, tá? A gente ainda não tinha feito essas entrevistas de forma remota e num momento em que tão sensível para a história do nosso país, que a gente está num momento de quarentena, as pessoas afastadas umas das outras. Mas eu espero que outras conferências como essa que a gente está tendo hoje aconteçam para que aproximem as pessoas, aproximem mais pessoas da literatura, inclusive. E a sua voz, professora, tenho certeza que ela é muito importante para isso, para que seja um estímulo para que as pessoas leiam mais, escrevam mais. E eu vou reforçar aqui uma opinião que eu tenho, que eu já te disse. O ler é fundamental, é uma pedra fundamental no desenvolvimento da leitura e da literatura local. Eu tenho certeza que da última edição até as próximas edições dessa premiação vão sair muitos escritores que vão continuar escrevendo, que não vão parar aqui. E parabéns, e só para mostrar, o livro está aqui, é esse livro. Ele deve ter ainda alguma coisa no Colégio Marilac, que vocês podem procurar. Esse livro foi organizado pela professora Ana Vaz Boechat e pela professora Fabiana Pazini. Enfim, muito, muito obrigado, professora. Espero poder te encher a paciência e ter mais do seu tempo outras vezes. Eu agradeço a oportunidade. Até como você falou, agora vai vir a semana aí Monteiro Lobato, né? Eu sei que tem uma série de restrições, a gente está falando sobre o livro, né? Ser colocado na escola, né? Sobre o último mandato que teve de segurança, sobre a leitura do Monteiro na escola. Principalmente por causa da reinação de Narizinho, né? Porque a macaca está trepando na árvore, ou a própria fala da Narizinho dizendo por que a tia Anastácia ficou preta e foi empretecida por um castigo, ou uma espécie de condição ruim, e que no momento ela achar o anel dentro da barriga ela vai ficar uma princesa loura, né? Ou o momento em que a Emília fala que a história, nas histórias da tia Anastácia, aquelas histórias são ruins porque são folclóricas, né? Todos esses elementos realmente que são criticados, né, em relação à questão, a gente sabe da aproximação do Lobato com as ideias de eugenia, né, de eugenia, de raça, principalmente por causa do Príncipe Negro, ou a carta que ele vai, né, mandar falando sobre essa questão. Mas a gente não pode entender toda a obra dele como isso, porque ele tem Negrinha, por exemplo, que vai questionar os maus tratos feitos com uma criança negra. E principalmente, mesmo que tenha toda a obra, resvala pensamento, se exprimem, né, de alguma forma, tá? A gente tem que entender que por isso que é o papel que a gente estava falando antes do professor como instrumento. Então, naquele momento que está lá e fala, ou sua macaca, ou alguma coisa desse sentido, né? A professora, gente, vocês acham que seria... É assim que a gente tem que falar. Então, seria exatamente uma obra para a gente começar a pensar a forma de tratar as pessoas. Exatamente esse momento que a professora poderia pegar esse viés, né, tão rico, para falar, por exemplo, gente, será que é uma maldição a tia Anastácia ficar negra? E será que se ela achar o anel e ela vai ficar uma princesa loura, isso seria
interessante. Então, utilizar aquilo que é realmente polêmico, né? Ao invés de simplesmente, olha, finge que não existe, não peça esse livro, não fale sobre isso, mas isso é uma realidade. E negar a realidade, né, não é parte do trabalho com a, né? Transcender a realidade, sim, mas usar a realidade para se questionar, para perguntar. Então, nesse momento, eu pergunto se eu vou ler O Presidente Negro, do Monteiro, né, que é uma ficção científica que vai falar lá num período onde negros e brancos lutam e que o final vamos fazer uma esterilização em massa dos negros, né? Num ano futurístico. Sim. Era a hora do professor pegar isso para começar a discutir isso, esterilização em massa, né? A questão da raça. Então, eu finalizo aqui dizendo que eu não acredito em negar um livro. Né? Não vamos usar um livro. Aliás, vamos usá-los, vamos conversar sobre ele, vamos bater papo sobre isso, vamos dizer à criança, será que a gente pode falar assim com a mamãe? Aqui, qualquer outro personagem. Sai daí, mãe. É assim que a gente fala? Então, aí falta aí o papel da gente como professor, como escola, que está engajado em fazer leitores questionadores. Eu agradeço demais essa oportunidade de falar sobre literatura, sobre o projeto Lei Fundamental, que está começando, vamos dizer assim, tem 2 anos, esse vai ser o 2º ano de estrada, mas a gente está começando ainda, tem muita coisa ainda que a gente tem em projeto, mas eu agradeço essa oportunidade e o papel do Almanac do Peso aqui na cidade, que é divulgar a cultura. Eu estou sempre lá, curtindo, divulgando, né, sobre todos os eventos, usar o espaço do shopping, que é o espaço que está o jovem, da adolescente, está a família, para fazer cultura. Isso é essencial, é fundamental. Bom, muito obrigado, professora, mais uma vez. Tenha um ótimo dia, uma ótima quarentena. Eu espero que essa quarentena não interfira tanto na nossa produção intelectual. Eu gostei muito da sua fala sobre o racismo no Lobato. Eu concordo muito com ela. Eu tenho certeza que o racismo do Lobato, que existe, tá na sua obra, eu acredito que, apesar dele, a obra dele não é invalidada por isso. A gente precisa discuti-la de forma realista, discuti-la sobre o que ela é de verdade e o que ela é de fato racista, mas a gente precisa discutir esse racismo. E que bom que a gente tem professores como a senhora que faz essa discussão real sobre o que é a literatura. Bom, a gente fica por aqui. Ao longo do tempo a gente vai trazer outras entrevistas. Espero que vocês nos acompanhem. Até a próxima.